Garcia Pereira, deixe-me começar por si e por esta questão em torno de Franklin Alves. É um nome que, nesta altura, já está pronto para ser remodelado? Bem, eu tenho dúvidas, porque depois daquilo, quanto a ser remodelado, aquele espetáculo lastimável a que nós assistimos do Primeiro-Ministro explicar a omissãozinha cirúrgica da passagem deste senhor pela administração do BPN, enfim, com o facto de, ou com o argumento de que toda a gente sabia que ele tinha passado por lá, portanto, não era preciso currículo, porque toda a gente saberia que ele tinha passado por outros sítios, mostra que isto é uma escolha perfeitamente coerente com a posição do governo. Mas eu queria dizer sobre isto 3 coisas muito rápidas. Primeiro, este indivíduo passou pelo MRPP e naquela altura os indivíduos que roubavam ou que se metiam em trafolhices ou eram expulsos ou eram presos. Era assim que o assunto era tratado. Este indivíduo foi afastado do MRPP. Mas a circunstância... Mas não por roubar. A circunstância por ser um oportunista, como outros, como o atual Presidente da Comissão Europeia e outros, isto é, aqueles que viram que, quando viram que a revolução não era uma coisa que estava ali ao dobrar da esquina e que dava uns taxos e umas vantagens, enfim, começaram a revelar a sua verdadeira natureza. Em segundo lugar, também dizer que isto também mostra quão valioso politicamente é, em Portugal, ter no currículo ser um ex-MRPP. Em Portugal, e não só, mas em Portugal, coisa que, naturalmente, enche de orgulho e de justificado orgulho as pessoas que se mantêm fiéis aos ideais e às posições do MRPP. E, em terceiro lugar, dizer que esta posição também, por parte do Primeiro-Ministro, não tem propriamente muito original, porque isto é exatamente o mesmo que, por exemplo, Cavaco Silva tentou fazer relativamente a Dias Loureiro, quando ele estava no Conselho de Estado, e que o tentou segurar por todas as maneiras e feitios, apesar de ser óbvias as implicações numa série de trafolhices porque aquele banco e aquela SLN se caracterizaram. Quarto e último ponto, eu acho que se está a perder demasiado tempo com isto e ao mesmo tempo que se anda a discutir, digamos, este aspecto, que é um aspecto relevante do ponto de vista, digamos, da ética política, mas que deveria ser objeto de um esclarecimento de posições e passar adiante, está a ser transformado no fediver da telenovela que nos distrai daquilo que são os reais problemas do país. Ninguém falou, por exemplo, do agravamento do desemprego, uma vez mais, já para 16,5%, contrariando todas as previsões do Governo e do Sr. Gaspar, uma vez mais. Ninguém fala, de facto, no agravamento da situação das pessoas quando começaram a receber agora os vencimentos com este orçamento de genocídio fiscal, etc. E estamos aqui, digamos, a discutir ao lado daquilo que é verdadeiramente Mas uma comissão parlamentar resolveria de uma vez por todas esta questão ou só iria prolongar também esta novela? O que resolvia verdadeiramente esta questão eram os casos de trafolhices económico-financeiras e de corrupção, já que o Ministério Público já mostrou que não tem capacidade para tratar deles, ser objeto de verdadeira averiguação por uma comissão de cidadãos isentos e imparciais, podia ser presidida, por exemplo, pelo Provedor de Justiça ou pelo Presidente do Tribunal de Contas, e depois esta gente sempre tira na cadeia, porque ninguém consegue compreender porque é que um sem-abrigo que é preso no Porto por ter furtado um polvo do supermercado, que num valor de uma ou duas dezenas de euros, é condenado a pena de prisão, e aqueles que são responsáveis por desvios que custam aos contribuintes portugueses milhares de milhões de euros se safam completamente impunemente. O povo português não compreende isto, não aceita isto e tem toda a razão para não o aceitar. O que se tem feito em termos de modificação, Garcia Pereira, tem sido sobretudo este nível dos secretários de Estado. É preciso avançar para outro nível? Da cosmética, bom, eu acho que há só um nível, tenho sempre defendido isso. Este é um governo que, por cada minuto que é deixado em funções, só faz uma coisa: aumenta impostos em cima de quem trabalha, manda mais uns milhares de pessoas para o desemprego, para a fome e para a miséria, vende mais um ativo estratégico do país ao preço de saldo. E, portanto, está a destruir o país e está a destruir os cidadãos portugueses. E, portanto, é uma tarefa cada vez mais urgente de derrubar este governo. E eu acho que essa é a única remodelação que permitiria traçar um rumo novo ao país, é, de facto, uma mudança de trajetória que passa, obviamente, não é por uma mudança de política, como às vezes ouço aí uns patuscos defenderem, porque uma mudança de política, mantendo-se o governo, obviamente que é uma tentativa de eludir a questão. E este governo tem uma política, os seus membros têm uma política para aplicar. Aliás,
A propósito do tamanho do governo, eu costumo dizer que também o número de membros do governo, designadamente ministros, é tão pequeno porque o número de taxas a distribuir na União Europeia e noutros sítios, no BCE, na Troika, no FMI, quando acabarem de concluir a sua missão, que é de venda definitiva do país, também não são muitos e, portanto, o governo não podia ser muito grande. É evidente que isso introduziu uma destruição total do ponto de vista da composição governamental. Agora, isto não se resolve por tirar esta cara e meter aquela, ou tirar sequer este ministro que está mais queimado e pôr outro, porque o que está aqui em causa é uma política de um governo. Mas já agora permita-me só, não é bem voltar atrás, mas voltar a um ponto que nós já referimos aqui de passagem. Um primeiro-ministro que acha que tem o direito de explicar a ocultação à generalidade dos cidadãos de um determinado facto da vida passada de um governante está definida à partida. É preciso dizer isto com toda a clareza. Seja qualquer que seja esse facto. E este é de particular relevância, porque também digamos o seguinte, só ia para administrador da SLN no tempo do Dr. Oliveira Costa e levado pela mão dos senhores Coimbra as pessoas que reuniam o perfil para fazer aquilo que fizeram no BPN. Portanto, nós estamos aqui a falar de um primeiro-ministro que escolhe para uma área de gestão da economia um dos corresponsáveis por uma das maiores trafolhices económico-financeiras e um roubo ao bolso dos contribuintes portugueses que, segundo as estatísticas oficiais, já desembolsaram qualquer coisa como 3,5 mil milhões de euros, mas segundo uma análise porventura mais atenta, os valores são muito superiores a este. E um primeiro-ministro que, depois de ter feito esta escolha, acha que a pode justificar mediante uma explicação, uma argumentação deste género, mostra que nós atingimos o grau zero da política. Agora já não é um problema apenas de divergência de orientação política. É de gente que acha que, por o facto de lá estar, está autorizada a fazer tudo, inclusivamente mistificar a história e fazer dos outros parvos, porque toda a gente percebe, qualquer dos 10 milhões de cidadãos percebe, que obviamente não foi por toda a gente saber que o Dr. Franklin Alves tinha passado 8 meses pelo BCP que não estava lá no currículo, perdão, pelo BPN que estava lá no currículo. Tanto que não foi por isso que entretanto se foi apressadamente lá completar o buraco negro que se tinha criado. E portanto isto, do ponto de vista da baixeza da estatura, também levanta um outro problema, aliás mais fundo, que é a geração de políticos que desde o tempo de Sócrates nós temos tido no poder. Gente pouco culta, gente que não fez outra coisa na sua vida, que não fosse trepar pelas jotas dos respectivos partidos políticos e que quando se apanha com o pau na mão mostra bem a sua natureza de vilão. Gente sem estatura moral, nem política, nem outra, para ser dirigente de um país. E, portanto, eu acho que este incidente não nos deve fazer perder mais tempo no sentido de nos desviar a atenção dos reais problemas do país. Mas também não deve ser escamoteado do ponto de vista do significado que tem a postura que é depois assumida pelo Primeiro-Ministro, que é, repito, de grau idêntico àquela que foi assumida pelo Presidente da República. Portanto, os bons, entre aspas, ou seja, os péssimos exemplos vêm de cima, quando Cavaco Silva, que tem os seus amigos todos nesta área da SLN e do BPN e que nunca explicou o negóciozinho de família que permitiu uns ganhos com a venda das ações da SLN que qualquer cidadão português gostaria imenso de ter tido, procurou aguentar os seus homens de mão num dos principais órgãos do poder político democrático, como é o Conselho de Estado. Portanto, eu acho que isto é profundamente lastimável, mas que demonstra que nós estamos perante um governo que agora já não é só um problema de natureza política, é também um problema de higiene, segurança, saúde e higiene no local de trabalho que é Portugal. É correr com este governo.